Boa noite. Por 8 votos a 3, Supremo Tribunal Federal descriminaliza porte de maconha para uso pessoal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, discorda da posição do STF e fala em invasão à competência do Congresso. E você vai ver também. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Força Nacional embarcam para o Mato Grosso do Sul para reforçar o combate aos incêndios no Pantanal. Polícia do Rio de Janeiro investiga se creche municipal dopou criança autista de 2 anos com Zolpidem, remédio usado para insônia em adultos. Anvisa proíbe venda e uso de produtos à base de fenol. Conselho Federal de Medicina pede que a agência reveja a decisão. Um incêndio de grandes proporções destruiu centenas de casas na comunidade de Olaria, zona sul da capital paulista. O incêndio começou por volta da meia-noite com um foco no meio da comunidade e atingiu cerca de 300 casas. Desolado, um morador fez imagens do estrago. Dá uma olhada como é que ficou a comunidade de Olaria, rapaziada. Olha isso. Quando o corpo de bombeiros chegou, o fogo já tinha se alastrado. Chegou agora aqui, ó. O bombeiro chegou agora. Não se sabe a causa do incêndio, mas as consequências foram trágicas. O fogo tomou conta da comunidade e não deu tempo de salvar muita coisa. O filho da dona Vânia perdeu tudo e ficou sem casa. Morava aqui do lado, perdeu tudo, queimou os documentos, não tem mais nada. Acabou com tudo. Moradores dos prédios vizinhos é que estão ajudando as pessoas que estão desabrigadas. Eles se organizaram, trouxeram roupas, colchões, agasalhos e comida para os desabrigados. Ana Maria recebeu algumas doações. A casa onde ela vivia com outras 3 pessoas estava bem no meio do incêndio. Ela não sabe como vai viver daqui para frente. Vai ter que derrubar para fazer a casa de novo. Não tem como a gente ficar lá dentro, porque dá risco de desabar, entendeu? Nas barracas improvisadas foram deixadas roupas, café e pão, resultado da solidariedade humana. Nessas horas, sempre tem alguém como a Rosiane para estender a mão. Estão precisando de alimento, roupa, né? Tudo que vir é bem-vindo, porque perderam tudo, né? Perderam tudo, não tem mais um teto para morar, né? Ainda mais nesse frio, agasalho, cobertor. O pessoal também pediu muito cobertor. A gente já doou os cobertores, já doou um monte de coisa que tem aqui, mas precisa de mais. Levantamento divulgado hoje pela Paraná Pesquisas mostra o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, e o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, empatados tecnicamente na liderança da corrida pela Prefeitura de São Paulo. Segundo a pesquisa estimulada, quando uma lista com os pré-candidatos é apresentada ao entrevistado, Ricardo Nunes tem 28,5% das intenções de voto e Guilherme Boulos tem 25,9%. No levantamento anterior, feito em maio, o atual prefeito tinha 28,1% e o deputado 24,2%. Em terceiro lugar, aparece o candidato Pablo Marçal, do PRTB, que cresceu além da margem de erro da pesquisa. Marçal tem 10% das intenções de voto contra 5,1% da pesquisa de maio. A deputada Tabata Amaral, do PSB, tem 8,7% da preferência do eleitorado. No mês passado, tinha 9,1%. Ela está tecnicamente empatada com o José Luiz da Atena, do PSDB, que aparece com 8,3% das intenções de voto. Em maio, o tucano tinha 12,1%. Em seguida, vem Marina Helena, do Partido Novo, com 3,1% das intenções de voto, que no levantamento anterior aparecia com 3,2%. Em seguida está o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil, que tem 2,7% da preferência do eleitorado e tinha 3,4%. Outros 4 candidatos não atingiram nem meio ponto percentual das intenções de voto. 6,1% dos entrevistados disseram que vão votar em branco, nulo ou em nenhum candidato. 5,5% dos eleitores não souberam ou não responderam. Em um eventual segundo turno, o pré-candidato Ricardo Nunes tem 49% das intenções de voto e Guilherme Boulos, 33,9%.
A pesquisa ouviu 1.500 eleitores da cidade de São Paulo entre os dias 19 e 24 de junho. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. Uma pesquisa mostra que mais da metade dos eleitores brasileiros já recebeu propostas para vender o voto. Segundo o levantamento, 54% das pessoas já foram procuradas por candidatos ou cabos eleitorais para vender o voto. O índice é maior no Norte e Nordeste. Quando questionados em relação aos valores ofertados, a quantia média mais alta de um voto foi identificada no sul do país, pouco mais de R$ 142. A média mais baixa está no Nordeste, com R$ 124. Apenas 20% dos entrevistados dizem conhecer os canais de denúncias de crimes eleitorais. A maioria dos eleitores escolheu saúde, educação e segurança como os assuntos mais importantes na hora de escolher um candidato. Foram ouvidos 2.026 eleitores com idades entre 16 e 75 anos em todos os estados do país entre os dias 23 de março e 28 de maio. Um estudo do Esfera Brasil, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra que o crime organizado está atuando também em setores da economia. O repórter Tony Vendramini traz as informações dessa pesquisa para a gente ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Boa noite para você, Tony. São diversas atividades, né? Nos conte mais sobre essa pesquisa, por favor. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente, essa pesquisa divulgada hoje, chamada Segurança Pública e Crime Organizado no Brasil, foi divulgada pela Esfera Brasil, que é uma instituição de pesquisa que reúne empreendedores, e também pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Augusto, esse estudo aponta que existem 72 facções criminosas no país e que elas se infiltraram também nas atividades lícitas para lavar dinheiro. Entre as atividades exploradas pelos criminosos estão a mineração, o comércio de combustível, o mercado imobiliário e o transporte público. Entre as atividades ilegais, além do tráfico de drogas, estão o contrabando de cigarros, pessoas, ouro e armas. Segundo a pesquisa, a cocaína que passa pelo Brasil para consumo interno ou reexportação é capaz de gerar uma receita para as facções de cerca de 335 bilhões de reais, o equivalente a 4% do PIB brasileiro em 2021. Duas das facções têm atuação transnacional com características de holdings do crime. O Comando Vermelho, aqui do Rio de Janeiro, e o PCC de São Paulo. São facções que atuam em diversos estados. O levantamento também aponta que o Brasil tem mais de 1.500 instituições de segurança pública previstas na Constituição, mas que a falta de integração e também de troca de dados acaba prejudicando o combate ao crime organizado. Augusto, Amanda. Muito obrigada, Tony. Equipes do Corpo de Bombeiros de Brasília e da Força Nacional embarcam de madrugada para o Mato Grosso do Sul. Os militares vão reforçar as ações de combate aos incêndios no Pantanal. O Corpo de Bombeiros vai enviar 30 homens e a Força Nacional mais 40. Eles sairão de Brasília na madrugada desta quarta para se juntar aos militares que já estão atuando desde abril no Pantanal. O Mato Grosso do Sul já investiu 53 milhões de reais só este ano em ações de combate aos incêndios. Todas as 13 bases de controle das queimadas estão em operação, mas o governador Eduardo Riedel disse que ainda precisa de mais reforço. Ele solicitou ao Ministério da Defesa o envio de 2 aviões de grande porte para tentar apagar os focos de incêndio. O estado já conta com aeronaves do Exército e do ICMBio. Segundo o governador, todo ano as queimadas começam na região de Corumbá, onde há uma maior concentração de pessoas, e em áreas de difícil acesso, onde só é possível chegar de barco ou avião. E essas condições dificultam muito o controle das chamas. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com o Gilvan Sampaio, que é coordenador do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Gilvan, obrigado por nos atender, uma boa noite para você. O que explica esse recorde de incêndios aí no Pantanal? É a ação humana, fatores climáticos, o que é preponderante ali? Boa noite, Augusto, boa noite, Amanda. É importante que o telespectador tenha a ciência que fogo no Brasil é ocasionado. Diferente de outros países, como por exemplo no hemisfério norte, que você tem queimada por algum motivo natural, como por exemplo ocorrência de raios. Normalmente aqui no Brasil, quando nós temos raios, eles são acompanhados de chuva.
Então, o que nós estamos observando agora é fogo que foi provocado por algum ser humano. Né? Então, nós temos, é claro, nós temos as condições para isso, né? Porque nós passamos agora por um ano muito quente por conta do El Niño, mais o aquecimento global. A estação chuvosa no Pantanal, ela foi deficitária, ou seja, as chuvas ficaram abaixo da média, só que com temperaturas altas. Então, a vegetação está muito seca, a temperatura está muito alta, ou seja, nós temos o combustível para a ocorrência de queimadas. É claro que é um recorde de fogo para o mês de junho, e de todos os anos que nós estamos monitorando desde 1998. Né? Só para você ter ideia, até ontem, o volume de queimadas no Pantanal é 16 vezes maior do que a média do mês de junho. Né? Então, é realmente bastante significativo. É uma loucura, Gilvan. Isso já aconteceu ontem, né? Antes, aliás, aconteceu em 2020 também incêndios muito alarmantes no Pantanal, no Cerrado. O que é diferente hoje, no cenário de hoje, em relação a 2020? E tendo em vista o que já aconteceu há poucos anos, o governo não poderia ter se preparado melhor? Esse contingente de brigadistas, aviões militares, é o suficiente? O que acontece é o seguinte, a preparação, o que tem de diferente, por exemplo, de 2020 para cá, né? Normalmente, o período de queimadas no Pantanal, o pico dele ocorre em setembro, né? Neste ano, as queimadas já começaram agora em junho, né? Tanto é que, se a gente olhar no mapa, né, principalmente no oeste do Pantanal, praticamente todo o volume de queimadas desse ano de 2024 foi no mês de junho, tá? De certa forma, a fiscalização ela começa a partir do mês final de junho, julho, que é quando realmente fica mais seco. Então, agora a fiscalização tem que ser intensificada, né? Então, esse é um diferencial, né? Existe mais fiscalização hoje, sim, mas ela precisa ser ainda mais efetiva, porque, como eu falei, nós temos as condições agora de temperaturas muito altas, que vão continuar pelos próximos meses, porque a previsão climática indica que nós teremos ainda essa condição de temperaturas altas no Pantanal, com a vegetação que ainda está muito seca. Então, qualquer queimada, para que ela perca controle, é muito fácil, né? Justamente por conta dessa condição da vegetação no momento atual. Gilvan, esse paredão aí com esse incêndio impressionou a todos nós, né? Qual é o impacto de um incêndio desses? Na flora a gente vê, né, evidente agora, para os animais também, né, o impacto é muito grande. Augusto, o impacto de uma queimada, ele vai além da flora e da fauna. Claro que a flora e a fauna, momentaneamente, é que mais sofre, né? Porque há um impacto muito grande. E em alguns casos, inclusive, você tem a chamada flora ou fauna endógena do Pantanal, né? Ou seja, que só existe naquela região e que sofre muito com essas queimadas, né? Aumenta muito a mortalidade dos sistemas naturais, seja de flora ou de fauna, mas existe também um impacto no clima, né? Então, quando você está queimando, você está soltando na atmosfera carbono, né? Principalmente dióxido de carbono, que se desprende, então, da queimada e também do solo, né? Que está sendo queimado, intensifica ainda mais o aquecimento global. Além disso, isso modifica o padrão de nuvens e de chuva também. Normalmente, quando você tem muitas queimadas, a estação chuvosa ela começa mais tarde. Então, tem um impacto também nas nossas atividades, né, humanas. Fora problemas associados à saúde humana e outros problemas. Então, são diversos os impactos. Infelizmente, essa é uma prática que ainda existe no Brasil que não deveria existir. E eu fico imaginando, né, Gilvan, que muitas pessoas botam fogo justamente nessa prática da rotação de cultura ou então para abrir novas áreas e aí tem um impacto nefasto sobre o próprio agronegócio, porque muda todo esse regime de chuvas aí que você acabou de descrever. Conte um pouco mais sobre isso e também o prenúncio para os próximos anos, né? Porque, quer dizer, é um péssimo parâmetro, é uma péssima sinalização. Infelizmente, Amanda, porque essa é uma prática que vem dos índios, né, sul-americanos, de queimar após a colheita da roça, mas é uma prática que se demonstra muito antiquada e que tem um impacto muito grande, vai degradar ao longo do tempo os solos, né, e para recuperar o solo degradado faz com que o processo seja muito mais caro, né? Pantanal é uma das regiões que nós chamamos de hotspots, ou seja, uma das regiões de atenção para a mudança do clima, né? Então, assim como a Caatinga, como a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal.
Tanto é que a gente vê, ao longo dos últimos anos, o Pantanal vem secando, né? Se a gente pegar, por exemplo, o período final da estação chuvosa, início da estação seca, março, abril, maio, mais especificamente, nós estamos vendo que a precipitação está diminuindo gradativamente nessa região. Então, isso que nós esperamos para o futuro. Se nenhuma medida urgente for tomada, nós deixaremos de ter o Pantanal como nós conhecemos hoje. Prefeito Gilvan Sampaio, coordenador do INPE, obrigado por sua participação aqui com a gente no Rede TV News. Uma boa noite para você. Muito obrigado, boa noite. Um youtuber americano foi autorizado a entrar em uma viatura da Polícia Militar de São Paulo e participar de uma perseguição a um suspeito. Gen Kimura registrou um dia de trabalho com os agentes. A Secretaria de Segurança Pública afirmou que instaurou uma sindicância para apurar todas as circunstâncias relativas aos fatos e adotar as providências necessárias. O motorista de uma BMW foi preso após causar um acidente em uma rodovia em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Uma criança de 4 anos morreu e outras 4 pessoas ficaram feridas. Imagens de câmera de segurança mostram um carro de luxo em alta velocidade pela estrada. A BMW bate em um outro veículo com 5 pessoas da mesma família. Uma menina de 4 anos não resistiu aos ferimentos e morreu. O motorista da BMW é Luiz Paulo Franco Del Corso, de 36 anos. Ele tinha sinais de embriaguez. O suspeito foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal e se recusou a fazer o teste do bafômetro. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo, homicídio culposo, embriaguez ao volante, desobediência e recusa de dados sobre a própria identidade. Os crimes de roubo e tentativa de homicídio caíram no estado de São Paulo no mês de maio. O total de roubos em todo o estado foi de 16.501. Foram 501 a menos do que no mês de abril. Mas os estupros aumentaram. Em abril foram 261 e no mês de maio, 288. Os homicídios dolosos, quando há intenção de matar, também aumentaram de 188 para 199. Por outro lado, as tentativas de homicídio diminuíram. Passaram de 329 em abril para 312 em maio. Junho é o mês mundial de conscientização da infertilidade. A doença afeta 1 em cada 6 pessoas no mundo. Em Minas Gerais, a Fundação Hospitalar comemora o nascimento do primeiro bebê fertilizado na rede pública do estado depois da pandemia. Thalita recebeu o diagnóstico de infertilidade depois de sofrer um aborto espontâneo em 2020. Ela e o marido buscaram diversas alternativas para ter o primeiro filho. O rastreamento da ovulação, o contraste nas trompas, mas que não surgiram nenhum efeito. Há 1 ano, ela foi encaminhada para o Hospital Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte. Passou por um procedimento cirúrgico e 40 dias depois conseguiu engravidar novamente. O sonho de ser mãe se tornou realidade há 3 semanas com o nascimento do pequeno Ravi. Ser mãe é muito bom. Eu acordo feliz em ter que dar de mamar de madrugada, porque eu sei que eu tenho ele ali, que ele precisa de mim, né? Antes a gente não tinha essa preocupação, mas é uma felicidade que a gente não consegue descrever com palavras. No ambulatório de infertilidade do Hospital Júlia Kubitschek, os médicos identificam as causas do problema e realizam tratamentos para aumentar as chances de gravidez. De 2015 a 2019, mais de 3.000 pessoas foram atendidas pelo serviço, que foi interrompido durante a pandemia. Os pacientes são encaminhados pelo SUS. Muitas vezes os tratamentos que envolvem reprodução humana, eles são bastante onerosos. E muitas pessoas, muitos casais não conseguem arcar com esse tratamento na rede privada. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a infertilidade atinge 1 em cada 6 pessoas no mundo. A doença do sistema reprodutor feminino ou masculino é considerada um problema de saúde pública. Aqui no Brasil, cerca de 8 milhões de homens e mulheres são afetados. O diagnóstico é confirmado após tentativas de gravidez sem sucesso durante 1 ano ou mais. A principal causa é o fator tubário. A tuba uterina ela é obstruída ou semi-obstruída, então só não tem possibilidade de encontrar o óvulo com espermatozoide. Pacientes que não ovulam direito, não têm ciclos menstruais regulares,
e elas também não conseguem engravidar por causa da ovulação. E a terceira causa, né, seria o fator masculino, ou seja, problemas nos espermatozoides. Para os casais que não conseguem ter filhos, a orientação é procurar ajuda médica para investigar as causas da infertilidade e realizar tratamentos adequados. Se nós temos esse procedimento pelo SUS, quer dizer que ele funciona, né? Eu tô aqui, eu sou a prova viva e o Ravi é o resultado da sua eficácia, né? Sempre tão bom. Hora da previsão do tempo com o nosso Igor Silveira. O inverno chegou, Igor, com uma semana de atraso aqui no sudeste do país ou não exatamente? O que você diria? Vamos lá, ele chegou, mas em um prazo bem curto, viu? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Pois é, o inverno ele já deu as caras, principalmente no sul do país, e tudo isso por causa de uma massa de ar frio que está lá no sul. Ainda tem previsão de chuva no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, mas o destaque ainda é esse frio. Em Santa Maria, por exemplo, amanhã a temperatura mínima começa na casa dos 5 graus e a máxima não passa dos 13 graus. Olha só, esse frio chegou já no sudeste, inclusive hoje. Olha, todo mundo aqui em São Paulo saiu bem agasalhado. E tudo isso porque a temperatura mínima começou na casa dos 15 graus e não passou dos 20. Por isso, esta imagem. Agora, amanhã, o tempo fica abafado com os termômetros chegando na casa dos 27 graus. Na quinta-feira, cai para 24 com previsão de chuva em pontos isolados e na sexta-feira sobe para 26 graus, o famoso efeito gangorra. No Rio de Janeiro, tempo nublado, mais abafado com os termômetros chegando aos 33 graus. Belo Horizonte com 27 e Vitória, no Espírito Santo, 28 graus amanhã. Na região norte, tempo instável e com previsão de chuva a qualquer hora do dia. Já no Nordeste, a chuva perde força, mas chove em pontos isolados. Quanto às temperaturas, em Salvador, amanhã, a máxima pode chegar na casa dos 28 graus. Diferente do sul do país, onde os termômetros não passam dos 16 graus em Porto Alegre. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. Até amanhã. Em Porto Alegre, a região do 4º Distrito, ali com 5 bairros, é bastante conhecida pelos grandes empreendimentos e polos de inovação. O local era famoso também pela vida boêmia, mas após as enchentes, cerca de 4.000 empresas já fecharam. A maioria dos empresários não conseguiu abrir as portas e muitos moradores do local ainda não retornaram para suas casas. No dia 1º de maio, o William abria um novo negócio. No dia 3, o 4º Distrito foi tomado pela água. Mas a gente depende dessa renda, a gente depende disso aqui. Então a gente vai reerguer o 4º Distrito. Foram dias de limpeza e mudanças no planejamento. Mas agora, os dias de casa cheia estão voltando. A gente está numa corrente do bem que cada comércio que reabre a gente lota no primeiro dia. E assim como a gente um apoia o outro, Deus então. E vamos tentar reerguer o 4º Distrito. Deus que tiver a força para a gente tocar, a gente vai provar o contrário, que em vez de abandonado a gente vai surpreender muita gente. Mais de 4.000 empresas foram afetadas pelas enchentes na região, enquanto para alguns a retomada é possível no mesmo local. Para a equipe do Leonardo, foi um momento de mudança. A gente estava na São Pedro, a gente tinha uma academia na São Pedro lá e uma outra na Presidente. A gente vai juntar as duas academias e vai montar na Presidente Roosevelt. Foi bastante difícil porque a água subiu mais ou menos 1,50 m aqui no bairro, então está sendo bem difícil a retomada porque está tudo muito devagar, a mão de obra também está bastante escassa. A região do 4º Distrito foi uma das mais afetadas pela enchente em Porto Alegre. A população luta para se reerguer e ainda é possível ver a marca da água e da lama em comércios e residências. A Associação de Empresários Afetados no 4º Distrito foi constituída no dia 13 de maio para tentar encontrar soluções para demandas da região durante e após as enchentes. Muitos relatam que estão com dificuldade para acessar os auxílios do governo. A gente precisa ter acesso a essas linhas de crédito o mais rápido possível. Nós já estamos aí há 50 dias do início da catástrofe, né? E, por enquanto, ainda temos essa dificuldade que é bem significativa para a retomada, né? Principalmente pequenos negócios fecharam. Na empresa do Arley, o prejuízo foi entre 600 e 800 mil reais. Do estoque e máquinas que estavam no primeiro piso, nada foi recuperado. São empresas, pequenos negócios, que com pequeno valor resolveria o seu problema.
entendeu? E essas empresas, elas fazem movimentar a economia na região, porque a empresa tem o salão de beleza, é o barbeiro, é a sapataria, entendeu? São pequenos negócios que faz girar o pessoal que trabalha nas grandes empresas aqui. Então é importante que essas empresas continuem, né? A população se preocupa quanto à segurança e teme o aumento da criminalidade pela falta de movimento. Outro receio é quanto a futuras chuvas e alagamentos. Esse é um receio que a gente tem e ele vai perdurar enquanto a gente não tiver solucionado essa questão dos mecanismos de proteção e defesa de Porto Alegre com relação às inundações, né? Todo mundo sabe que isso tem que ser revisto. O governo federal arrecadou 202 bilhões e 900 milhões de reais no mês passado, um aumento de quase 11% em relação a maio de 2023, isso descontando a inflação. Nos 5 primeiros meses do ano, a arrecadação acumulada soma 1 trilhão e 89 milhões de reais, o melhor resultado nos últimos 24 anos. Segundo a Receita Federal, o aumento foi provocado principalmente pela volta da cobrança do PIS/COFINS sobre combustíveis, pela taxação dos chamados fundos dos super ricos e pela atualização de bens e direitos no exterior. Já a arrecadação do imposto de renda pessoa física subiu 45% e somou 23 bilhões de reais. O Comitê de Política Monetária do Banco Central divulgou hoje a ata da última reunião em que interrompeu o ciclo de corte de juros na semana passada. O Copom citou o cenário mais desafiador da inflação, a atividade econômica e o mercado de trabalho aquecidos e cobrou uma política fiscal crível por parte do governo federal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, respondeu que não trabalha com a possibilidade de aumento da taxa de juros. Eventuais ajustes, se for necessário, sempre vai acontecer, né? O que é importante frisar é que a diretoria fala numa interrupção, né, do ciclo. O horizonte do Banco Central é de médio e longo prazo. Não faz muito sentido levar em consideração o que está acontecendo em função do Rio Grande do Sul para fins de política monetária, porque o juro de hoje está afetando 12, 18 meses para frente. Quando a questão do Rio Grande do Sul, todos nós estamos trabalhando para que ela seja superada. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, confirmou a exoneração do diretor executivo de Operações e Abastecimento da Conab, Tiago José dos Santos. Ele era chefe do setor responsável pelos leilões promovidos pela companhia, como a importação de arroz, suspensa por suspeitas de irregularidades. É a segunda demissão anunciada pelo governo depois da anulação do leilão. A demissão ainda deve ser confirmada pelo Conselho de Administração da companhia e publicada no Diário Oficial da União. A advogada presa por injúria racial e agressões contra o funcionário de uma companhia aérea no aeroporto de Confins, na Grande Belo Horizonte, no domingo, saiu hoje da prisão depois de 24 horas detida. Luana Ottoni de Paula, de 39 anos, passou por uma audiência de custódia e ganhou liberdade provisória a pedido do Ministério Público. Como medida cautelar, ela vai precisar comparecer mensalmente em um juizado. A mulher foi presa em flagrante após chamar o gerente operacional da Azul de macaco, preto e cretino. Luana foi retirada de um voo depois de apresentar sinais de embriaguez e recusar ajuda médica. A população poderá opinar sobre as novas medidas para punir passageiros que cometam alguma agressão dentro de aeronaves e aeroportos. A consulta pública foi aprovada pela Agência Nacional de Aviação Civil. A ANAC quer saber o que as pessoas pensam sobre a resolução que pune passageiros indisciplinados. Para a agência, a conduta agressiva representa risco para os passageiros e tripulação. Nós temos uma proposta que estará divulgada formalmente no Diário Oficial da União. Teremos 45 dias formais para recebermos proposta de toda a sociedade. De acordo com dados da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, só no ano passado foram registradas 735 ocorrências de brigas nos aeroportos ou em aeronaves, uma média de 2 registros por dia.
Para evitar comportamentos inadequados, a ANAC prevê medidas mais duras. Pela resolução, a conduta dos passageiros vai ser classificada em níveis de agressividade de leve a gravíssima. Se o passageiro cometer uma infração leve, será contido pelos seguranças ou tripulantes. Se for gravíssima, pode ter o direito de voar suspenso por até 1 ano. A ANAC também obriga que as companhias garantam a defesa daqueles que forem proibidos de voar. Nós não podemos mais permitir que fatos dessa natureza prejudiquem muitas pessoas e podem levar, né, até um caso extremo de segurança da aviação. O governo federal vai antecipar quase 700 milhões de reais para o Rio Grande do Sul, enquanto não chega a um novo acordo sobre a dívida do estado com a União. Hoje, representantes dos 2 governos participaram de uma reunião com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. A audiência foi convocada pelo ministro, relator de uma ação movida pela Ordem dos Advogados do Brasil, que pede o fim da dívida. O Rio Grande do Sul deve cerca de 98 bilhões de reais à União. No mês passado, o presidente Lula sancionou uma lei complementar que suspende a cobrança da dívida por 3 anos. Isso permite ao Estado economizar 5 bilhões de reais com o que seria gasto para quitar os juros. No encontro de hoje, não houve acordo. Uma nova audiência foi marcada para daqui a 45 dias. O fato concreto e objetivo é que nós saímos daqui com 510 milhões de reais a mais no caixa do governo do estado, 170 milhões no caixa das prefeituras e 5 bilhões de reais na economia do estado do Rio Grande do Sul. Portanto, eu considero que foi uma audiência muito importante e um gesto muito importante por parte do governo federal, que só reafirma o compromisso do governo do presidente Lula com o Rio Grande do Sul nesse momento. É um avanço, não tem como deixar de saudar, é importante, né? E tem tido diálogo com a União, eu saúdo isso. Mas o que se apresentou foi antecipação de obrigações da União. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também se encontrou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele pediu que a União recomponha as perdas do Estado com a arrecadação do ICMS devido às enchentes. O ministro Paulo Pimenta, que também participou da reunião, disse que novas medidas podem ser adotadas, mas primeiro é preciso acompanhar a execução orçamentária até este mês para fazer uma avaliação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, proibiu a fabricação, importação, manipulação, comercialização, propaganda e uso de produtos que contenham o ácido fenol em procedimentos de saúde ou estéticos de maneira temporária. A decisão não foi bem recebida pelo Conselho Federal de Medicina, que pediu para o órgão rever a medida. A medida vem 22 dias após a morte de um jovem que realizou o peeling de fenol em uma clínica estética de São Paulo que não tinha profissional habilitado nem os recursos necessários para realizar o procedimento. O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica acredita que a Anvisa fez bem em intervir. Em relação a isso, acho que é absolutamente positivo. A única coisa que eu coloco é que o fenol, a manipulação ou a utilização do fenol pelo profissional dermatologista ou cirurgião plástico especializado é uma coisa já feita há muitos anos e pode ser feita com absoluta segurança. A resolução da Anvisa veio após o CREMESP, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, pedir a suspensão da venda de substâncias à base de fenol para profissionais que não são médicos. Só que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu o uso, inclusive para os médicos. A decisão pegou o próprio CREMESP de surpresa. O Conselho entrou com uma nova ação na Justiça pedindo que a decisão seja revista, como explica o coordenador de comunicação do órgão. O fenol ele não é só utilizado para a parte estética. O fenol ele tem utilização na medicina também para dores crônicas, pacientes com câncer, por exemplo, ou pacientes que têm espasticidades musculares, uma doença, que o fenol ele é utilizado também na neurólise, na quebra, né, desse nervo, para que tenha melhora da dor, melhora das espasticidades. Então, o fenol é utilizado para outros fins. Só acabamos de protocolar uma nova ação para que haja essa revisão da resolução, para que os profissionais médicos capacitados e habilitados que possam tratar possíveis complicações que possam acontecer com o fenol, possam utilizá-lo. O Conselho Federal de Medicina também pediu para que a Anvisa reveja a resolução e permita o uso de substâncias à base de fenol por médicos.
Já a Anvisa afirmou em nota que não há estudos que comprovem a eficácia e segurança do produto fenol para uso em tais procedimentos. A polícia do Rio de Janeiro investiga se uma creche municipal dopou uma criança de 2 anos com um remédio para insônia. Os pais do menino de 2 anos estiveram hoje de manhã no Conselho Tutelar de Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Eles acreditam que a criança, que é autista, tenha sido dopada na creche municipal René Biscaia Raposo, no último dia 14. Quando eu cheguei para buscá-lo, como de costume, eu abaixei para receber ele correndo. Ele estava no colo da professora, a professora colocou ele no chão, só que quando ela colocou, ele não conseguiu. Ele caiu para o lado. Aí eu perguntei à professora, falei se tinha acontecido alguma coisa diferente durante o dia dele na creche. Ela falou que não, que ele só havia tomado uma vitamina de banana e que não tinha nada de diferente e que realmente ele estava com muito sono, porque ele não havia dormido como de costume. Ao chegar em casa, o menino mal conseguia se equilibrar, como mostra este vídeo feito pela mãe. A criança foi levada para o hospital desacordada e só melhorou depois de fazer uma lavagem estomacal e ser medicada. O resultado dos exames clínicos e a reação ao remédio indicavam que ele havia sido dopado. A família registrou o caso na delegacia. Por conta própria, a família decidiu recorrer então a um laboratório particular e um exame apontou o uso de Zolpidem, um sedativo usado para combater a insônia em adultos. O resultado revelou que o menino ingeriu 0,18 miligramas do sedativo. Este médico explica quais os riscos desse medicamento em uma criança. Pode trazer alteração do comportamento, pode trazer um problema cognitivo, uma sonolência excessiva, sonambulismo. Quando a gente fala de criança, a gente tem que destacar que criança não é um adulto pequeno. A criança é uma criança, tem a questão da imaturidade cerebral. Não pode ser dado qualquer medicação que dá para o adulto, a gente pode dar para a criança. A Polícia Civil investiga o caso. A Secretaria Municipal de Educação informou que foi instaurada uma sindicância interna. O menino foi transferido para outra creche. A família espera que os responsáveis sejam punidos. Eu quero que seja exonerado, tá? Porque se fez com meu filho, vai fazer com outros. Se for transferido de escola, vai fazer em outras escolas, em outras crianças. E a gente não quer que isso aconteça. E vai responder por homicídio sim, porque isso foi tentativa de homicídio. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal, que vai exatamente na contramão do que o Senado já havia decidido, né? Que é criminalizar qualquer quantidade de droga, posse ou porte. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília, traz todos os detalhes desse julgamento de hoje, com uma decisão bastante esperada e certamente gerando já muita repercussão política, né, Igor? Mas nos conte como foi o julgamento, por favor. Olá, Amanda, boa noite a você também, Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. O placar final ficou 7 votos favoráveis para a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, 3 votos para a criminalização e um novo entendimento que foi defendido pelo ministro Luiz Fux. Os ministros do Supremo ainda precisam decidir um critério que diferencie usuários de traficantes. Essa decisão deve ser tomada somente na sessão de amanhã. A maioria foi formada após o ministro Dias Toffoli complementar o voto dele. Na semana passada, Toffoli acabou apresentando um novo entendimento de que a lei já não criminaliza o usuário. Hoje, com a complementação, Toffoli defendeu a descriminalização, acompanhando a maioria. Em seguida, veio o ministro Luiz Fux. Ele disse que não compete o Supremo tomar essa decisão. E, por último, veio o voto da ministra Carmen Lúcia, que também optou pela descriminalização. O presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, reforçou que o uso de maconha continua sendo proibido. O que muda é que o usuário não vai ser mais criminalizado. A ficha criminal dele vai ficar limpa. Pela decisão do Supremo, o usuário deve responder na esfera administrativa, ou seja, com a prestação de serviço comunitário, por exemplo. Vamos ouvir o voto de Luiz Roberto Barroso. O plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, considera que o consumo de drogas ilícitas é uma coisa ruim e que o papel do Estado é evitar o consumo, combater o tráfico e tratar os dependentes. Portanto, em nenhum momento nós estamos legalizando ou dizendo que o consumo de drogas é uma coisa positiva. Pelo contrário,
Nós estamos apenas aqui deliberando a melhor forma de enfrentar essa epidemia que existe no Brasil e que as estratégias que temos adotado não estão funcionando, porque o consumo só faz aumentar e o poder do tráfico também. Bom, e após a decisão do Supremo Tribunal Federal, o assunto já respingou no Congresso. Há pouco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou a criação de uma comissão especial que vai analisar a PEC das drogas. Essa proposta de emenda constitucional tem a autoria do presidente do Senado, que é o senador Rodrigo Pacheco. Ele concedeu uma coletiva de imprensa e acusou os ministros do Supremo de invadirem a competência do parlamento. Essa PEC de Pacheco criminaliza o porte e a posse de droga, qualquer quantidade de droga e qualquer tipo de entorpecente. Vamos ouvir o que disse Rodrigo Pacheco em coletivo de imprensa. Eu discordo da decisão do Supremo Tribunal Federal, eu já falei por mais de uma vez a respeito desse tema. Eu considero que uma descriminalização só pode se dar através do processo legislativo e não por uma decisão judicial. Há razões, inclusive, expostas nesse sentido. Essa questão das drogas e da descriminalização das drogas é uma ideia que é suscitada em diversas partes do mundo, mas há um caminho próprio para se percorrer nessa discussão. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, tomou posse agora há pouco como integrante efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Ele assume uma das vagas destinadas a magistrados do STF e que foi aberta com a saída do ministro Alexandre de Moraes no início deste mês. Mendonça ficará no TSE até 2026. A Prefeitura de São Paulo respondeu ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, sobre a realização dos abortos legais em 2024. Foram feitos 4 procedimentos acima das 22 semanas previstas em lei nos hospitais da capital. Segundo a Prefeitura, os abortos legais foram realizados em janeiro, fevereiro e abril e nenhum deles foi feito após a suspensão da resolução. O ministro Alexandre de Moraes impediu a punição de médicos que realizem aborto em mulheres vítimas de estupro com risco de morte ou mães de fetos anencéfalos. A posição do ministro motivou a criação da PL anti-aborto por estupro. Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Obrigado pela sua companhia nesta terça-feira. Uma boa noite.